Polícia Militar divulgou nesta sexta-feira os índices referentes ao primeiro trimestre das ações realizadas em São Gonçalo do Sapucaí e na região. Quem está ao meu lado é o capitão Vinícius, que vai estar comentando conosco a respeito. Capitão, vamos começar falando primeiro a respeito dos indicadores. Quais são os principais indicadores que tiveram mudanças aqui em São Gonçalo e na região? Ok. A Polícia Militar ela trabalha no Estado com alguns indicadores, como você mesmo disse, que monitoram a criminalidade, principalmente a criminalidade violenta. Então, todos os quartéis, todas as sedes de polícia militar, elas têm metas a serem cumpridas. Seriam elas de quê? Redução de roubos, redução de crimes violentos, e aí inclui homicídio, estupro, latrocínio, sequestro, e monitora também crimes em geral, principalmente crimes contra o patrimônio. Seriam os furtos, né? No caso, furto de veículo, furto de transeunte. Então, esses são os principais indicadores que nós usamos para mensurar o grau de criminalidade, como anda a segurança pública. Então, quando nós conseguimos reduzir esses delitos que causam maior sensação de medo nas pessoas, nós consideramos um bom resultado. Nós tivemos reduções em relação ao número de roubos e furtos na nossa cidade, na nossa região? Sim, dentro do compromisso de transparência que a instituição tem, é importante trazer ao conhecimento da sociedade esses números, né, até para que o cidadão de São Gonçalo se sinta seguro, porque os números do primeiro trimestre do ano de 2018 são muito positivos, né, então remontam em alguns indicadores a números de 2014. E aí nós estamos falando de 5 anos atrás, né? Então, quando a gente consegue atingir índices de 5 anos atrás, considerando que a cidade cresceu, que a violência no país todo aumentou, são números expressivos, são números significativos. Eu posso colocar, por exemplo, que com relação a roubos, o roubo, aquele crime, né, capitulado no artigo 157, em que é usada a violência ou a grave ameaça contra o cidadão. São os crimes que mais provocam medo nas pessoas. Nós tivemos uma redução em relação a 2017 de 69%. Então, uma redução muito grande, um número muito difícil de se atingir. E os números remontam também de roubos a 2014. Com relação a furtos, furto não é um crime violento, é um crime em que a pessoa utiliza da distração, né, da destreza para subtrair um bem. Mas é um crime também que causa comoção social, porque quando é a residência, chega a invadir até a intimidade da pessoa. A pessoa se sente insegura por alguém ter entrado na residência. E quando é furto a transeunte, ele fica muito próximo do roubo. É a subtração de um bem da pessoa que está andando em via pública. Esse delito, nós conseguimos uma redução em relação a 2017 de aproximadamente 73%. Então, também é um dos melhores resultados nos últimos 5 anos para o primeiro trimestre. Lembrando, nós estamos comparando aí de janeiro a março dos últimos 5 anos. Né? Furto à residência. Furto à residência nós falamos também que é um crime que gera sensação de segurança por conta da invasão à residência. Nós consideramos aí para a nossa análise residências urbanas e rurais e houve uma redução de 29%. Também uma redução expressiva. Nós consideramos na Polícia Militar uma redução de 10%, já uma redução muito expressiva. Então, 29%, 73%, 69% são números altos. Em contrapartida, o número de prisões que a Polícia Militar realizou nesse primeiro trimestre também aumentou. Aumentou em relação ao maior número de prisões nos últimos 5 anos também. Considerando 2014, 15, 16, 17, nós aumentamos aí em 12% o número de prisões. E o senhor falou a questão das apreensões de drogas. Nós vimos, de acordo com os dados, a apreensão de mais de 500 pinos de cocaína nesse primeiro trimestre. Como que ficou o trabalho? O senhor está falando de uma nova rotina, de uma nova roupagem, pode-se dizer assim, da polícia dentro de São Gonçalo. O trabalho em relação ao combate ao tráfico de drogas, ele tem sido intensificado? Tem alguns bairros onde esse trabalho tem assim, sido mais intenso, vamos colocar assim? Sim, o trabalho ele tem sido intensificado. Se os cidadãos da cidade acompanharem a página da polícia, a página do jornal, vão ver isso, né, com as imagens que a gente sempre expõe de apreensões. Né? Então, o trabalho tem sido intensificado tanto quanto ao uso de drogas, porque o uso não está liberado ainda. Né? Então, o cidadão, a gente busca principalmente preservar os espaços públicos. Né? Não somente evitar que o cidadão use, isso é uma opção individual dele, mas os espaços públicos têm que ser preservados. Então, aquele uso em locais, praças esportivas, locais de frequência de famílias, a Polícia Militar não vai tolerar de forma alguma prática de ilícitos.
né? Então, nós intensificamos esse tipo de operação na área central da cidade e também nos bairros onde nós já temos conhecimento de que acontece o tráfico de drogas. Eu não vou citar bairro nominal aqui, mas nós temos alguns bairros mapeados, né? E também temos esses autores mapeados. Então, esses autores, que são poucos, eu posso falar que não são muitos, autores de roubo, de furto e de tráfico na cidade, são a minoria da minoria, né? E a ideia da polícia é pinçar esses indivíduos, todas as atenções estão sendo voltadas para eles. Então, o indivíduo que está nessa vida, é bom ele repensar, porque a hora dele vai chegar. Quer dizer, já fica o recado que a polícia, vocês sabem muito bem onde encontrar. Sim, nós sabemos, e aproveito o momento para pedir até que a população que discorda desse tipo de prática contribua mais. A gente percebe que na cidade aqui a contribuição no que se refere a denúncias, ela é muito pequena, muito pequena. O serviço que é disponível hoje no estado inteiro é o 181, telefone 181, Disque Denúncia, gratuito e totalmente anônimo. Esse serviço ele pouco é utilizado aqui. Eu recebo poucas denúncias dessa ferramenta. Então, a gente recomenda o quê? Se o cidadão quer fazer uma denúncia de algo imediato que está acontecendo agora, ele deve ligar no 190, porque está acontecendo agora. Se a prática que ele quer denunciar é aquela coisa corriqueira, o tráfico acontece todo dia naquele local, o indivíduo que roubou leva as coisas para lá, né, para tal local, aí ele pode utilizar o 181, que é uma ferramenta anônima, não é gravado o telefone dele, não é gravado o nome dele. Essa denúncia vai para Belo Horizonte, para você ter ideia, ela não cai aqui. E eu recebo depois essa denúncia para ser trabalhada. É importante demais para, se o cidadão quer que a polícia continue fazendo esse tipo de serviço, que ele entre com essa contribuição. Certo. Em relação a esse dado também, esse trabalho da polícia em cima, enfatizando, né, essa questão do combate ao tráfico, esse tipo de comportamento, colabora também para aquele dado, já são 56 dias sem nenhum roubo na cidade, é isso mesmo? Exatamente. Todo esse conjunto de ações, de operações de repressão ao tráfico de drogas, né, de ocupação daqueles bairros que têm apresentado um grau de violência ou de presença de infratores maior, né? Também as operações de trânsito, que muita gente não gosta, mas elas são necessárias para prevenir aí, a circulação de veículos furtados e tal. Todas essas operações, elas trazem como reflexo a redução do crime, e aí com isso a gente comemora hoje 56 dias sem um roubo na cidade. Na verdade, 56 dias sem um roubo na região, porque a 113 CIA, que é responsável pelo policiamento de São Gonçalo, ela é responsável, nós somos responsáveis pelo policiamento de São Gonçalo, Cordilândia, Cariaçu, Eleodora, Anatécia e Conceição das Pedras. Então, são 56 dias sem nenhum roubo em nenhuma dessas cidades. E também é uma marca, um período sem crimes que remonta a 5 anos atrás, porque nunca ficou um período tão grande sem um crime dessa natureza. Certo. E por falar em operações de trânsito, nós temos um número considerável aí também de apreensões de veículos, é isso mesmo? Sim. A gente apresenta aqui que o número de apreensões de veículo em relação a 2017, eu estou sempre comparando em relação a 2017, que foi um ano com números altos, o número de apreensões de veículos em relação ao ano passado aumentou em 81%. Então, no primeiro trimestre, nós praticamente dobramos o número de apreensões de veículo. E aí o cidadão vai se perguntar se são ações somente de trânsito. Não, não são ações somente de trânsito. A boa parte das apreensões desses veículos se refere a batidas policiais em que a equipe policial fazia e deparava com um cidadão infrator conhecido nosso já, com cidadãos infratores conhecidos e que estavam na direção de veículo, e veículo que seria utilizado para a prática de roubo, motocicletas, né, para a prática de tráfico de drogas. Então, esses veículos foram retirados das mãos desses infratores. Consequentemente, também é papel institucional da Polícia Militar a fiscalização de trânsito. Então, nós não podemos ser coniventes nem prevaricar no que se refere à fiscalização de trânsito, porque, à primeira vista, é uma mera infração de trânsito, um documento atrasado, um indivíduo que dirige sem carteira. Mas esse indivíduo ele pode trazer prejuízo para a sociedade, ele pode causar transtornos, acidentes, como é muito comum, né? E muito comum o indivíduo sem carteira fugir do local, atropelar pessoas. Então, a Polícia Militar tem que combater isso aí, né? Porque senão a organização social ela perde totalmente o sentido. Certo. E nós temos o índice também em relação aos crimes violentos, que inclui homicídios, estupros. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que nós estamos em relação a esses índices aqui na cidade.
Com relação a crimes violentos, nós fizemos um levantamento da cidade de São Gonçalo, mas nós preferimos fazer um levantamento de toda a região, de todas essas cidades que eu falei. Eleodora, Natércia, Conceição e por aí vai. E a redução que a gente observa de crimes violentos é de 48% em relação a 2017. Também uma redução, quase 50% de redução em relação ao ano anterior. É uma redução significativa. Quando eu falo de crimes violentos, eu estou falando agora não só de roubo, mas redução de roubo, homicídio, estupro, sequestro, latrocínio. É lógico que o roubo é o carro-chefe, é o crime violento que mais ocorre. Mas, para você ter ideia, nós não tivemos nenhum homicídio na cidade até então. Certo. Capitão, muito obrigada. Pessoal, vocês continuam acompanhando todas as notícias da Polícia Militar aqui em São Gonçalo e na região, juntamente conosco no Brasil Metrópole.